dia 31 de outubro, esse dia tem um significado muito importante para todos os cristãos na face da terra. Um cristão que tem um pouquinho de memória, ele vai louvar a Deus e agradecer a Deus por esta data. O que é que dia 31 de outubro nos faz lembrar? O dia da Reforma Protestante. A Reforma Protestante que foi realizada por Martinho Lutero no século XVI. Na verdade, a Reforma Protestante, ela não foi uma reforma na igreja ou para a igreja. A Reforma Protestante foi uma reforma nos ensinamentos da Palavra de Deus, que precisava de uma reforma, uma vez que a Palavra de Deus, há séculos, estava sendo adulterada. Há séculos, a Palavra de Deus estava sendo esquecida, perdida dentro dos próprios templos religiosos. E Deus então tocou profundamente o coração de Martinho Lutero, para que ele pudesse então desafiar a sua igreja, não somente a sua igreja, mas o mundo cristão na Europa, a examinar e reexaminar as Escrituras. Para confirmar a sua autoridade, para confirmar a sua missão, Jesus, ele costumava dizer exatamente estas palavras para os escribas e fariseus: errais não conhecendo as Escrituras. Mateus 22, 29. Mas ele também desafiava os escribas e fariseus, lá em João 5, 29, dizendo: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Como é que vocês vão conhecer a mim e as minhas obras, se vocês não examinarem as Escrituras? E este é um grande desafio que a Reforma Protestante traz para nós. Reexaminar novamente a palavra, estudar a Bíblia, voltar ao primeiro amor que nós tínhamos pela palavra de Deus quando nos convertemos, quando ela fazia arder os nossos corações. Infelizmente, para muitos cristãos, uma Bíblia já não tem tanta importância. Ela fica encostadinha lá, numa estante, na gaveta, meses e meses. Nós precisamos voltar ao primeiro amor pela palavra de Deus. Deus então desafiou Martinho Lutero para que Lutero desafiasse a sua igreja e as igrejas de um modo geral a reexaminar a palavra de Deus e voltar ao primeiro amor e redescobrir Jesus. Porque Jesus estava esquecido no tempo e no espaço, no século XVI. Jesus havia sido resumido numa estátua de gesso, numa obra de arte, numa escultura de aleijadinho, na mente, no coração das pessoas. As pessoas já não tinham mais aquela certeza, convicção do Cristo vivo no coração. Esse foi o desafio de Lutero. E ele usou vários textos da Bíblia para embasar a sua reforma. Um dos textos principais, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Mas ele também usou tantos outros textos. Ele usou, por exemplo, Hebreus, capítulo 13, versículo 8, quando diz assim, a palavra de Deus: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem e hoje, e é o mesmo e será para sempre.
Daí o tema: se Jesus não mudou, a sua igreja também não pode mudar. Essa era a ideia de Martinho Lutero. Se Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, por que a igreja tem que mudar? Ela também tem que ser a mesma. Na sua origem, nas suas raízes, lá de Atos capítulo 2. Quando recebeu no Pentecostes o Espírito Santo de Deus, ela tinha uma doutrina. Não pode mudar. Mas um outro texto que Martinho Lutero usou para embasar a reforma está no livro do Apocalipse. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 1, para a leitura que farei nos versículos de 4 a 8. Que foi a dedicação destas cartas que João escreveu para 7 igrejas da Ásia. E Martinho Lutero então incluiu aqui a sua igreja, as nossas igrejas, a igreja cristã, de um modo geral, né? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos. O Espírito de Deus na sua totalidade, sempre quando aparece 7 Espíritos no Apocalipse, que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos trapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o mesmo, de ontem, de hoje, de sempre. Ele era, é e será. Ao ler essa passagem, Martinho Lutero compreendeu perfeitamente que Jesus era o único capaz de estar dos 3 tempos ao mesmo tempo, no passado, no presente e no futuro. Ele é capaz de estar, o único capaz de estar nos 3 tempos ao mesmo tempo, sem perder a sua divindade, sem perder a sua essência. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. É, era e há de ser. Portanto, Ele é o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda. E se Jesus é imutável, se Ele não mudou, se Ele não muda, a igreja também não pode mudar. Ela precisa voltar às suas origens. Se Jesus Cristo é o mesmo, então a igreja precisava e precisa voltar e ser a mesma nos seus ensinamentos, na sua doutrina, nos seus legados, nas suas raízes, nos seus marcos. Não removam os marcos antigos que impuseram os vossos pais. É evidentemente que a igreja ela precisa se contextualizar. Mas tem um detalhe muito importante na contextualização. Prestem bem atenção, irmãos. A igreja precisa se contextualizar no mundo e não com o mundo. Tem diferença isso. A igreja precisa se contextualizar no mundo, mas não com o mundo, porque quando a igreja se contextualiza com o mundo, ela está tomando a forma do mundo. Ela está tomando o molde do mundo. Mas ela precisa se contextualizar no mundo. Isso significa se atualizar. A igreja não pode continuar sendo aquela mesma igreja dos pergaminhos, dos papiros, das carruagens medievais. Ela tem que se contextualizar.
A igreja precisa se contextualizar com o avanço das tecnologias, com o avanço da ciência, com a linguagem dos jovens, adolescentes, dos adultos. Ela tem que se comunicar, ela tem que se atualizar, mas ela não pode perder a sua essência de ser luz do mundo, sal da terra. Ela não pode perder a essência da doutrina, da palavra de Deus, que não muda. A palavra de Deus, ela deve ser freios e contrapesos entre a igreja e o mundo. O pêndulo da balança. Freios e contrapesos. Não pode mudar. Nos séculos da Reforma, existia um frade alemão chamado John Tetzel. John Tetzel, ele tinha uma capacidade incrível de persuasão. Ele ajudou muito a igreja a enriquecer. Ele tinha uma capacidade enorme de convencer as pessoas a comprarem as indulgências da igreja. E ele realizava então grandes eventos religiosos. Agrupava as pessoas numa praça. E ali ele conseguia vender as indulgências da igreja. As indulgências, na verdade, eram títulos da igreja. E ao comprarem aqueles títulos, as pessoas estavam comprando a graça através da igreja, comprando o perdão através da igreja, comprando a salvação através da igreja, usando aquele lema que o tilitar de uma moeda no cofre era uma alma que saía do purgatório. E as pessoas compravam. Mas Martinho Lutero, ele não se intimidava. Ele dizia, só a fé, só a graça, só Cristo, só a glória, só as Escrituras. Ele não se intimidava. Por isso ele foi perseguido. Quantos pregadores hoje insistem nessa teoria de vender indulgências até hoje? Quais são as indulgências que são vendidas hoje nas igrejas que pregam prosperidade? Vendem óleos, vendem plantas, vendem objetos sagrados, e as pessoas que têm assim um toque de supersticiosidade acabam comprando essas coisas. Porque dá certo. A igreja começa a crescer, porque as pessoas no fundo são supersticiosas e compram aqueles objetos e acreditam naqueles objetos como se fosse um amuleto da sorte, um talismã, e a igreja cresce, e a igreja estava enriquecendo, fazendo aquilo que estava dando certo, e Lutero disse, mas isso não é certo. Errais, não conhecendo as Escrituras. Vamos examinar as Escrituras. E Lutero começou a examinar a palavra e viu que estava tudo errado. Lutero então aconselhou a igreja as mesmas palavras de Jesus à igreja de Éfeso. Arrependa-te, volte às primeiras obras. Lembra-te, porém, de onde caístes. Volta ao primeiro amor pela palavra. Usou as palavras de Jesus à igreja de Laodiceia. Compra de mim colírio para os teus olhos, para que veja, para que volte a enxergar a verdade. Volte, ainda dá tempo de voltar para a palavra de Deus. E ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Se Jesus é o mesmo, a igreja também tinha que ser a mesma na sua integridade, na sua santidade, separada do sistema. Sede santos, porque aquele que vos chamou é santo. Mas na medida então que a igreja foi se afastando da palavra, a igreja foi perdendo a sua integridade. Ela foi perdendo a sua santidade. Ela foi se identificando, ganhando a forma do sistema, a forma do mundo. Não é o que está acontecendo hoje. O maior desafio da igreja hoje, meus irmãos que estão aqui presentes e que estão em casa,
O maior desafio da igreja hoje é ser uma igreja conservadora. É ser uma igreja com famílias conservadoras. É você ser um cristão ou uma cristã conservadora, que valoriza os princípios, os valores da família, da fé. Como é difícil isso hoje. Ser conservador hoje é ser taxado de ignorantes, de antigo, antiquado, retrógrados. É por isso que muitos cristãos não estão suportando a pressão e acabam cedendo ao sistema do mundo. Até mesmo para que seus filhos não tenham problemas, acabam cedendo em nome deles. E muitos cristãos hoje estão adotando o cristianismo de TikTok. Vocês conhecem o cristianismo de TikTok? Está na moda. O cristianismo de TikTok é o cristianismo da tolerância. É o cristianismo do não faz mal, se for apenas um pouquinho, rápido. Uma experiência rápida com o mundo de TikTok não faz mal. Uma espiadinha no mundo, TikTok, como um vídeo de TikTok, não faz mal. Um flertezinho de TikTok com o mundo não faz mal. É rápido. Você volta depois para Jesus, volta para a igreja. Quantos nesta experiência de TikTok perderam o caminho de volta? Não conseguiram mais voltar. Sabem por quê? Porque a palavra de Deus diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Um pouquinho só não faz mal e não conseguiram mais voltar. E acabam com aquela fábula do beduíno e do camelo no deserto, que eu já contei algumas vezes. Era uma noite fria. E o camelo então implorou com o beduíno: deixe colocar pelo menos a minha cabeça dentro da tenda, está muito frio. Piedosamente o beduíno deixou. E o camelo disse: olha, as minhas patas dianteiras, está muito frio. Piedosamente deixou. As patas traseiras. A conclusão? No dia seguinte, o camelo estava dentro da tenda e o beduíno no templo, fora da tenda. Foi o que aconteceu com a igreja no século XVI. A igreja foi perdendo a sua integridade. Na medida que ela foi esquecendo a palavra, se afastando da palavra, ela foi tomando a forma do mundo. O mundo foi entrando na igreja, principalmente depois da conversão de Constantino, que praticamente estatizou a igreja. E ela perdeu a integridade. Mas Lutero insistiu. Jesus não mudou. A igreja não pode mudar. Se Jesus era o mesmo, a igreja também precisava ser a mesma. Na sua obediência a Deus. A nossa obediência a Deus precisa estar acima de tudo. E John Tetzel, que foi um grande personagem histórico da Reforma, ele conseguia realizar grandes eventos religiosos para poder vender as indulgências. E nesses eventos religiosos, ele chegava a queimar a mão em público para ameaçar a igreja, para aterrorizar as pessoas. Ele fazia uma fogueira ali, no palco, num coreto, em praça pública, colocava a sua mão no fogo e queimava na frente de todo mundo. Tirava a sua mão esturricada. As pessoas ficavam horrorizadas. E ele dizia: assim será o castigo de Deus para aqueles que desobedecerem à igreja. A igreja é soberana. E é a igreja que salva. É a igreja que tem autoridade para perdoar. É a igreja que tem autoridade para condenar e para mandar para a inquisição do fogo. E as pessoas ficavam com medo.
Eram pessoas simples, camponesas, não entendiam nada de Bíblia, porque os líderes, os sacerdotes pegavam aquela Bíblia enorme em latim, viravam as costas e liam. Amedrontavam as pessoas. Mas Lutero não se intimidou. Ele adotou o lema da igreja de Atos dos Apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas as pessoas não sabiam disso, não tinham Bíblia. Daí Lutero foi perseguido, enfrentou uma grande perseguição. Mas como a reforma já estava nos planos, nos propósitos de Deus, Deus providenciou um grande livramento para Martinho Lutero. Foi aí então que um príncipe chamado Frederico conseguiu sequestrar Lutero praticamente. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi sequestrado dentro de uma carruagem e foi levado para o castelo do príncipe, onde ele ficou 1 ano nesse castelo. E traduziu toda a Bíblia para a língua alemã, para a sua língua. E seu povo começou a ler a Bíblia. Seu povo começou a ter um exemplar da Bíblia. E na medida em que as pessoas começavam a ler a palavra de Deus, elas iam ficando encantadas com a palavra de Deus, elas ficavam triunfantes com a palavra de Deus e começavam a voltar ao primeiro amor por Jesus, começavam a voltar para a palavra de Deus. E a reforma começa a acontecer na Europa. Martinho Lutero, ele não impôs a reforma protestante. Ele não exigiu a reforma protestante. A reforma protestante já estava nos planos de Deus, ela aconteceu espontaneamente. Foi uma obra do Espírito Santo de Deus, foi um mover de Deus. As próprias pessoas, quando começavam a ler a palavra, acontecia aquilo que Jesus falava: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. E eles descobriam Jesus pela sua própria revelação. Então, ao mesmo tempo que as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinamentos da Bíblia, com as revelações da palavra e por Jesus, as pessoas também se revoltavam contra a igreja, por terem sido enganadas durante séculos. Infelizmente, a reforma protestante, ela moveu muita violência, houve muita violência. Mas não foi por culpa de Lutero, porque Lutero não impôs a reforma, pelo contrário, ele implorava pela reforma, ele suplicava pela reforma. Quantas vezes ele deitava no chão, punha o rosto no chão, implorava aos sacerdotes para voltar para as Escrituras, e não teve jeito. Ele foi tido como rebelde, ele foi excomungado. Ele não teve outra escolha a não ser fixar as suas 95 teses na porta do templo, lá em Wittenberg, na Alemanha. Quantos cristãos viajam para a Alemanha e querem conhecer o templo de Wittenberg, onde Lutero fixou as suas 95 teses e as suas 5 solas: só a graça, só a fé, só Cristo, só a glória a Deus e só a palavra. E na medida em que as pessoas descobriam Jesus nas Escrituras, na medida em que as pessoas compreendiam que Jesus era o mesmo, de ontem, de hoje, de sempre, em todas as suas promessas, eles ficavam maravilhados, sabe por quê? Porque eles conseguiam enxergar o Jesus em todas as suas promessas no Velho Testamento. Isso maravilhava as pessoas. Quando entendiam que Jesus era o eu sou do Velho Testamento, Jesus era o anjo do Senhor do Velho Testamento, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo, quando descobriam que Jesus era aquela sarça ardente que falou com Moisés no deserto, que enviou Moisés a Faraó dizendo: eu estou te enviando, eu serei contigo.
Era Ele. Que coisa maravilhosa descobrir isso na Bíblia. Descobriram que Jesus era aquela rocha que jorrou água lá no deserto. Era Ele. O anjo do Senhor que lutou com Jacó, lá no Val do Jaboque, e o abençoou. E Jacó perguntou: como é que é o teu nome? Por que você pergunta o meu nome? Você não sabe quem eu sou? Era Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos, né? Quem era aquele quarto homem na fornalha ardente? Hein? O rei disse: nós jogamos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas nós estamos vendo mais um homem lá que tem a aparência de um anjo. Era o anjo com A maiúsculo. O anjo do Senhor. Aquele mesmo anjo que levantou Agar lá no meio do deserto. Ela estava morrendo. Ele levantou Agar e disse: agora levanta o teu filho, Ismael, eu vou fazer dele um grande povo, uma grande nação. O anjo de Gideão: vai nessa tua força, eu estou com você. O anjo que apareceu a Manoá, esposa de Manoá, para dizer: olha, você vai ficar grávida de Sansão. Os teólogos chamam isso de teofania. É uma palavra que significa aparição ou aparições de Deus, antes da encarnação do Verbo, que aconteceu no Natal. Jesus veio, o Verbo se fez carne no Natal. Ele veio na forma de homem, mas antes Ele era. Ele era, Ele é, e o que há de vir. Foi Ele, aquele anjo, aquele mesmo anjo que pegou na mão do Ló e disse: vamos sair daqui de Sodoma e Gomorra, porque o juízo de Deus está chegando. E as pessoas ficavam maravilhadas quando enxergavam isso na Bíblia, e parece que o povo de Deus hoje perdeu o encantamento por essas revelações maravilhosas. Ele é o anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. Ele está com você todos os dias. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco, e Ele nos prometeu: estarei convosco todos os dias. Ele está comigo. Ele é o mesmo. E as pessoas ficavam maravilhadas quando descobriam que Jesus era o mesmo em todas as promessas do Velho, mas também em todas as promessas do Novo Testamento. Olha que visão maravilhosa João teve no versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Era Ele, o primogênito dos mortos. Quem era o primogênito, o filho primogênito? Era o primeiro. Portanto, Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. Muitas ressurreições ocorreram, tanto no Velho como no Novo Testamento, antes de Jesus. Mas foram ressurreições para esse mundo. Jesus foi o primeiro, o primogênito dos mortos para a eternidade. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e abriu as portas da eternidade para o dia do arrebatamento da igreja. Por isso que Paulo diz: olha, irmãos, consolai-vos uns aos outros, não quero que vocês sejam ignorantes, falando lá com os Tessalonicenses. Não sejam ignorantes ao respeito dos que dormem, porque eles não têm esperança, mas nós temos. No ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar, porque Ele venceu a morte. Ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a eternidade e deixou as portas da eternidade abertas para nós. Nós só estamos esperando o arrebatamento da igreja. A morte já está vencida. Aí em Coríntios 15, na primeira carta, Paulo vai chamar Jesus de primícia dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Se o primogênito era o primeiro, primícias também eram os primeiros frutos da colheita. Eram chamados de primícias.
Portanto, Jesus foi também o primeiro fruto para uma grande colheita que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Que coisa maravilhosa. Daí a razão dele dizer no versículo 18, olha que coisa impressionante. Aquele que vive, estive morto, mas eis aqui que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E aí ele diz no verso 8, eu sou o alfa e o ômega. Eu acredito que os irmãos sabem o que significam essas duas expressões, né? O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O ômega, a última letra. Então olha que revelação bonita. O primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar para a eternidade. A primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar para a grande colheita. Agora ele é o alfa, o primeiro a ressuscitar. E vai ser o ômega, o último para fechar a tampa do caixão da morte. Ele vai ser a última voz que a morte vai ouvir. Você está decretada. A extinção, acabou a morte. Eu vim aqui para fechar a tampa do seu caixão. Acabou a morte. Nós vamos ser arrebatados para a eternidade, irmãos. Para um novo céu, uma nova terra. Vamos encontrar os nossos entes queridos, os profetas, os apóstolos, já estão lá, esperando por nós. A nossa mente limitada não consegue imaginar como é que eles estão. Eu sempre, quando vou orar pela manhã, na janela do apartamento, com aqueles pássaros cantando, aí eu fico imaginando, onde é que está, como é que está a dona Nilza lá? Não dá para imaginar. Mas estão muito bem. Seu Cabral, dona Nilza, olha, nós é que estamos sofrendo, né? Nesse mundo de aflições. Mas quando Jesus voltar, nós vamos ter um novo céu, uma nova terra. Apocalipse 21 diz que nunca mais haverá choro, haverá luto na cidade celestial, que a morte foi vencida. Mas nessa revelação aparece uma palavra de advertência, porque se Ele é o mesmo, ontem, hoje, sempre o mesmo nas promessas do Velho Testamento, nas promessas do Novo Testamento, mas Ele também é o mesmo na promessa de voltar para reinar e para julgar. E aí Ele então diz no versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Que coisa! Todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Que tribos seriam estas? Será que alguém aqui vai fazer parte destas tribos? Eu acredito que não. É a tribo, ou são as tribos daqueles que abandonaram a palavra, daqueles que abandonaram a Cristo. Esses vão lamentar. Portanto, a volta de Jesus vai ser uma volta triunfante para aqueles que voltaram ao primeiro amor, para aqueles que guardaram a palavra no coração, para aqueles que foram fiéis até a morte, morreram em Cristo e com Cristo, para aqueles que perseveraram. Mas para aqueles que abandonaram a palavra, abandonaram a fé, vai ser um dia de lamentos, lamentarão. Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos.
aqueles frades, aqueles bispos, aqueles sacerdotes do século XVI, eles batiam no peito e diziam: Senhor, 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 Senhor. E Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Para entrar no reino de Deus, nós temos que voltar ao primeiro amor. Primeiro amor pela sua palavra. E eu queria concluir essa palavra dizendo que eu creio que nós não precisamos mais de uma nova reforma da palavra na Bíblia. Porque essa oportunidade Deus já deu para nós. Deus enviou Martinho Lutero para fazer uma reforma dos ensinamentos que estavam adulterados. O que é necessário hoje é uma reforma no coração das pessoas. Hoje as pessoas estão precisando de uma reforma na sua fé, na sua visão, na sua vida espiritual. As pessoas estão precisando de uma reforma urgente. Nós chegamos num ponto hoje, meus irmãos, onde o maior líder do cristianismo no mundo, o maior líder do cristianismo no mundo, ele afirma o casamento de pessoas do mesmo sexo. A união civil de pessoas do mesmo sexo. Que Bíblia este homem está lendo? Em que Bíblia o mundo pode encontrar isso? Quando o maior líder do cristianismo no mundo prega isso, é sinal de que os cristãos estão precisando de uma reforma urgente, mas na sua fé, no seu coração, na sua vida espiritual, e voltar a examinar as Escrituras. Eu quero terminar lendo o versículo 10 com um convite para os irmãos. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor é o primeiro dia da semana. O dia do Senhor é o dia que nós separamos para Deus. E eu quero dizer aos irmãos que o dia do Senhor hoje é uma grande oportunidade para você voltar para a sua palavra. Para você voltar ao primeiro amor pela palavra de Deus. Para você começar a examinar, reexaminar as Escrituras Sagradas. E rever o seu coração, rever a sua fé, e deixar que Deus faça essa reforma na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém?